Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós anunciamos, hoje nós estamos na nossa quinta aula acerca do tema de interpretação bíblica ou hermenêutica bíblica. É um mini curso, nós não estamos aqui dando conceitos tão aprofundados, mas gerais, para que a partir desse mini curso a gente possa abrir um pouco a nossa mente. Quem sabe no futuro a gente seguir dentro dessa matéria, aprofundando alguns outros pontos relevantes e importantes para cada um de nós. Então, eu queria, nessa parte inicial, a exemplo daquilo que nós fizemos na semana passada, fazer uma revisão, pelo menos para recordar um pouco daquilo que a gente já estudou até hoje, sobretudo daquilo que a gente estudou na última aula, refrescando assim a nossa memória, para que a partir daí a gente possa trabalhar o ponto que nós iremos trabalhar na noite de hoje. E aí a gente vai pegando esses conceitos, pegando essas orientações e cada vez mais solidificando na nossa mente, no nosso coração, para que assim a gente não venha esquecê-los, ok? Então, nós estamos, conforme os irmãos estão vendo aí na apresentação, na parte final do nosso curso de interpretação bíblica ou hermenêutica, do mini curso de interpretação bíblica ou hermenêutica. E conforme nós já vimos nos nossos encontros anteriores, a regra geral que todos nós devemos ter, o princípio geral que todos nós devemos desenvolver ao lermos, ao estudarmos a palavra de Deus, é que a Bíblia ela vai sempre interpretar a própria Bíblia. Então, se nós quisermos ter um princípio sadio, se nós quisermos ter um princípio fiel de entendermos aquilo que Deus nos revela, que recorramos, em especial, às próprias Escrituras, para que ela nos dê, para que as Escrituras possam nos dar essa compreensão acerca dela mesma. Então, desde o início do nosso curso, nós estamos defendendo justamente esse princípio, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou o princípio da autointerpretação das Escrituras Sagradas. Então, esse é o princípio geral, essa é a ideia geral, que deve nortear as nossas leituras, os nossos estudos, as nossas pesquisas quanto à palavra do Senhor. Mas aí fica justamente aquelas questões, na prática, de maneira mais específica, como é que isso acontece? Como é que isso se desenvolve? O que é que eu devo fazer? Quais cuidados eu devo tomar? Para que assim, usando a própria Bíblia, eu possa entendê-la e entendê-la melhor. Então, foi o que nós começamos a ver na terceira aula do nosso curso. Alguns passos, algumas orientações para uma boa interpretação da Bíblia, usando a própria Bíblia para esse fim. Então, qual é o primeiro passo que nós devemos dar? Qual é a primeira atitude que nós devemos ter ao estudarmos a palavra de Deus, ao estudarmos as Escrituras Sagradas? Nós devemos considerar o texto sagrado em seu sentido comum, na sua forma usual, naquilo que o autor bíblico desejou escrever e desejou passar para nós. Então, quando nós nos voltamos para a palavra, a primeira ideia, o primeiro comportamento é esse, é ler as Escrituras como registro divino, procurando entender aquilo que o autor quis falar no seu sentido mais direto, no seu sentido mais comum, no seu sentido mais usual para cada um de nós. Mas não só isso. Em segundo lugar, dentro dessa sequência, nós trabalhamos um segundo passo. Eu, você, todos nós devemos ter para um bom estudo, para uma boa interpretação da palavra. Ou seja, nós devemos considerar as palavras que nós encontramos em determinado versículo, que porventura não seja clara, que porventura nos traga alguma dúvida, dentro do sentido em que ela se apresenta no próprio verso, na própria frase, no próprio texto que nós estamos a considerar. Então, muitas vezes surge alguma palavra que a gente não consegue ter uma clara compreensão, um aprofundado entendimento. Então, o que é que a gente deve fazer? Olhemos para o próprio versículo, vejamos dentro daquela frase aquilo que aquela palavra quer ensinar, aquilo que aquela palavra quer nos mostrar, e com certeza, em boa parte dos casos, a gente vai poder chegar a esse fim, cumprir esse objetivo. É o segundo passo. Mas não só esse. Em terceiro lugar, que foi a nossa aula na semana passada, o terceiro passo que nós vimos, tomar as palavras no seu sentido do contexto, ou seja, no contexto em que as palavras, no contexto em que os versos, eles se apresentam. Então, é aquilo que a gente fala de texto e contexto. Precisamos ler, muitas vezes, aquilo que vem antes da passagem que nós estamos estudando. Precisamos, muitas vezes, seguir na leitura após a passagem que nós estamos estudando, para que esse contexto
naquilo que vem antes, naquilo que vem depois, daquilo que nós estamos estudando, possa nos dar o entendimento correto daquela porção, daquele verso, daquela frase das Escrituras Sagradas. Isso é, meus irmãos, isso é, minhas irmãs, primordial. Bíblia é texto e contexto. Então a gente precisa fazer essa escavação, procurar esses detalhes, procurar esses sentidos naquilo que vem antes, naquilo que vem depois, para que assim a gente possa compreender melhor a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, quando a gente desconsidera esse princípio que nós trabalhamos na semana passada, ou seja, considerar o contexto da passagem, a gente acaba chegando, irmãos e irmãs, a uma interpretação equivocada, errada da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E aqui, para que a gente possa aprofundar ainda mais a nossa compreensão, eu separei pelo menos alguns versos que são de certa forma conhecidos de cada um de nós e que, via de regra, eles são mal compreendidos. Via de regra, eles são mal interpretados. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de considerar o contexto da passagem. Então, a título de exemplificação, para que a gente possa aprofundar o que vimos na semana passada, vamos trabalhar alguns desses textos, vamos trabalhar algumas dessas passagens. Em primeiro lugar, lá no Antigo Testamento, e aí a gente separou esse texto do profeta Isaías, lá no capítulo 41, versículo 6. Olhem só o que nos diz aqui a palavra, olhem só o que nos diz aqui as Escrituras Sagradas. Inclusive esse texto aí está sendo projetado na nossa aula, na nossa apresentação. Então, o profeta diz o seguinte: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Então, muitas vezes a gente vê esse texto sendo citado defendendo o auxílio mútuo que nós devemos ter como cristãos, como povo de Deus. E não é que seja isto errado, não é que seja isto equivocado. Contudo, não é isto que esse texto está ensinando. Não é isso que essa passagem está dizendo. E como é que a gente chega a essa compreensão? Que ela não é dirigida em si para o povo de Deus, para que assim a gente possa nos unir em prol da causa de Deus, em prol da causa do Senhor. É só você ver o versículo seguinte, ou seja, o versículo número 7, e você vai perceber que essa intenção de união que nós observamos aqui no versículo 6 é para contrariar a vontade de Deus e o propósito do Senhor. Agora você abra a sua Bíblia, porque não tem, no versículo 7, olha só, versículo 6 foi esse texto que nós lemos, né? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Mas para que essa ajuda? Para que esse fortalecimento? Aí você chega no versículo 7, você vai encontrar esse objetivo. Olha só: assim o artífice anima ao ourives, e ao que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo, da soldadura, esta está bem feita, ou melhor dizendo, está bem feita. Então, com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Então aqui é uma chamada para você cometer o pecado da idolatria, de você unir, né, aquelas pessoas envolvidas na confecção de um ídolo e assim poder confeccioná-lo e colocá-lo para adoração. Veja que o versículo 6, ele está dentro desse contexto de posturas, de atitudes extremamente contrárias a Deus, extremamente contrárias ao Senhor. Então, precisamos nos unir em prol da causa? Sim, mas não com base nesse texto. Precisamos nos ajudar mutuamente? Sim, mas não com base nesse texto. Esse texto, ele ensina acerca dessa ajuda mútua, mas para praticar a idolatria, para desobedecer a Deus, para transgredir aos seus mandamentos. Então, como é que você aprende isso? Vendo o contexto da passagem. E olha que não precisou eu ir muito longe para poder ter essa compreensão. O versículo seguinte já me dá esse entendimento. Então, por isso a nossa defesa: Bíblia é texto e contexto. Um outro exemplo aqui, para que a gente possa aprender, está lá em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Nós colocamos aí somente o versículo 20, que é justamente a passagem que é extraída do seu contexto, e muitas vezes ela é ensinada de maneira equivocada, mas depois a gente vai ver alguns versos do contexto desse texto, para que a gente possa entender aquilo que de fato Cristo ele está ensinando. Então, em Mateus, capítulo 18, versículo 20, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quem já não escutou? Quem não já ouviu
esse texto sendo aplicado a reuniões públicas, sobretudo quando você tem um número pequeno de pessoas participando ali daquele trabalho de Deus, daquele trabalho do Senhor. Não é que esse ensino, ou seja, que Deus esteja presente, independente da quantidade numérica, ele esteja errado. Não, muito pelo contrário, a gente encontra isso na palavra. Contudo, não é com base nesse trecho, não é com base nessa passagem. A gente não pode defender esse princípio usando esse texto que nós temos diante de nós. Por quê? Porque não era nesse sentido que Cristo queria mostrar, não era nesse sentido que Cristo ele queria dizer. Muito pelo contrário. Aqui, na verdade, ele está mostrando o poder que a igreja tem, a autoridade que a igreja tem de referendar casos em que os irmãos permaneçam na impenitência, que não desejam se arrepender, e a igreja chega ao ponto de excomungá-lo, e aí Cristo aprovar, estando no meio da sua igreja, do seu povo, uma vez que toma essa decisão, uma vez que os estágios eles foram obedecidos no sentido de tratar corretamente um irmão em pecado, ele não ter se arrependido, e a igreja se posiciona nesse sentido, disciplinando através da excomunhão, a igreja tendo essa autoridade e Cristo estando presente na igreja para referendar essa decisão. Então, quando você olha para as passagens que vêm antes do versículo 20, você chega a essa compreensão, você chega a esse entendimento. Olhe, por exemplo, versículo 15, veja que o versículo 20 é o fechamento desse texto. Então, como é que ele inicia? Olha só: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, aqui é um problema de relacionamento entre irmãos em Cristo, e o primeiro nível de resolução é o quê? As partes ofendidas, ou a parte que foi ofendida, procure a parte ofensora. E uma vez que a parte ofendida convencer a parte ofensora do seu erro e do seu pecado, o problema está resolvido. Mas caso isso não aconteça, caso isso não ocorra, olha só, versículo 16: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então é um outro nível para a resolução do problema. Então alguém lhe ofende, você a procura, você procura reconciliar-se com ela, mostrando-lhe o seu pecado. Ela não aceita, você traz outras pessoas, 2 ou 3, para servir de testemunha e ajudá-la nesse processo, e aí a palavra se estabelece e haja aí a comunhão. Mas aí, se não der certo, versículo 17: e se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então você vê aqui 3 níveis. Você vai individualmente, você vai com um grupo de irmãos, a igreja é envolvida nesse caso, mas se mesmo assim não houver arrependimento, olha só o que Cristo disse, versículo 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O que é esse ligar e desligar? Você considerar aquele irmão impenitente, que não se converteu do seu erro, que não atendeu para o seu pecado, você desligá-lo e considerá-lo como um publicano, ou seja, excomungá-lo da igreja. Então a igreja ela tem autoridade para fazer isso, ela tem essa prerrogativa, uma vez que ela agiu de maneira correta. E aí você chega no versículo 19: em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Também dentro desse contexto de que uma decisão de igreja, dentro de um caso de resolução de um problema, de um irmão que está em pecado, que não quis se arrepender do seu pecado, aí você chega no versículo 20 e você tem essa conclusão. Qual é a conclusão? O texto que nós estamos trabalhando: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então esse texto, meus irmãos, ele não pode ser utilizado em reuniões de oração que tenha um número pequeno de irmãos. Esse texto ele não pode ser utilizado em outros trabalhos que você possa fazer na igreja ou fora da igreja e que tenha poucas pessoas, dizendo que Cristo está de todo jeito no nosso meio. Ele está sim, mas não pode ser usado esse texto. Aqui se trata de maneira clara, aqui se trata de maneira específica da autoridade que a igreja tem de excomungar o impenitente e de Cristo estar aprovando essa decisão, uma vez que ela tenha sido tomada seguindo os estágios corretos. A confrontação pessoal, o levar irmãos para poder trazer o irmão que está em pecado para o caminho da verdade e se for o caso, até mesmo levá-lo para a igreja. E aí quando acaba essas tentativas
e o irmão permanece no pecado, a igreja tem essa autoridade e Cristo avaliza essa decisão. Então, é isso que Cristo está falando, é isso que Cristo está dizendo. Então, vocês percebem, meus irmãos, vocês percebem, minhas irmãs, que às vezes a gente tem que ter esse cuidado, porque quando você não tem esse cuidado, você pega uma passagem, aplica uma passagem a uma situação que não tem nada a ver com o ensino daquela passagem. Então você tem que ter cuidado, para que você não venha incorrer nesse erro, para que você não venha incorrer nesse pecado. Para fechar os nossos exemplos, nós trouxemos um outro texto aí, agora nas cartas do apóstolo Paulo, mostrando justamente isso. Um outro texto que ele é facilmente mal interpretado, e às vezes se passa como verdade, quando na verdade não é isso que o texto está falando. Então está lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, quando o apóstolo Paulo, se dirigindo àqueles irmãos, ele fala o seguinte, veja aí: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantos de nós não já ouvimos? Quantos de nós não já escutamos as pessoas dizerem: a letra mata, no sentido de que não estude demais as Escrituras, não se aprofunde demais no texto sagrado, porque eles acabam lhe prejudicando. O apóstolo Paulo está falando isso aqui em 2 Coríntios 3,6. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, muito pelo contrário. A Bíblia é o livro sagrado inspirado de Deus. A Bíblia é o meio através do qual a gente cresce espiritualmente. Então, quanto mais cheios da palavra, cheios de Deus nós seremos. Então, jamais um bom conhecimento da palavra, aliado a uma vida de piedade, vai nos matar. Não é isso que Paulo está falando, não é isso que Paulo está dizendo. Aqui nessa passagem, ele está fazendo um contraste, uma comparação entre a antiga e a nova aliança, mostrando que a antiga aliança, através da doação da lei, e nesse sentido, quando a lei serve para nós, para apontar os nossos pecados, quando a lei de Deus serve para nós, para nos punir pelo fato de nós não estarmos andando segundo a vontade do Senhor, então nesse sentido a lei mata. Mas aí Paulo faz a comparação, vivemos uma outra realidade, não precisamos guardar a lei como condição de salvação, porque nós somos salvos pela graça de Deus. Essa é a nova realidade que nós temos em Cristo Jesus. Fomos vivificados pelo Espírito Santo, fomos vivificados por Deus. Então a gente não vive mais no ministério do Antigo Testamento, onde as pessoas queriam basear a salvação pela lei. Não, até porque ninguém é justo, completado, vai nos matar. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí quando você lê, sobretudo os versículos 7, 8 e 9, você chega facilmente a essa compreensão. Olha aí na sua Bíblia, olha aí na palavra de Deus, 2 Coríntios 3, versículos 7, 8 e 9. Olha só o que diz aqui, ó: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, referindo-se à lei de Deus, doada pelo Senhor através de Moisés no Antigo Testamento, dentro daquele contexto, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Que ministério da justiça é esse? É o que nós vivemos hoje, meus irmãos. É o que nós vivemos hoje, minhas irmãs. Somos justificados por Deus. Vivemos nessa nova dispensação. Nós não vivemos condicionados à lei para obtermos a salvação, porque nesse sentido a lei mata. Ela apresenta os nossos pecados, ela nos julga dos nossos pecados, e somente Cristo na nossa vida para nos justificar. Então Paulo está fazendo esse contraste, Paulo está fazendo essa comparação. Jamais ele está mostrando que a palavra de Deus em excesso, ela vai nos prejudicar, ela vai nos matar. Jamais. Então, 3 exemplos bem básicos, 3 exemplos bem práticos de que a gente deve ler a Bíblia considerando o seu contexto, para que assim a gente não venha tirar conclusões erradas. E aí fica, e a gente colocou aí nessa projeção, essa lição, fechando aí essa revisão do ponto anterior. Portanto, fica a necessidade de observar, de considerar o contexto de todos os textos que estudamos na Bíblia, para evitar deduções precipitadas e deturpadas da palavra de Deus ou da Bíblia Sagrada. Então, é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. Observar o contexto,
de todos os textos que a gente estuda na palavra, para evitar deduções que sejam precipitadas, deduções que sejam deturpadas daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Deus nos mostra. Então, qual é a terceira regra? Conforme nós vimos na semana passada, nós devemos considerar o contexto do texto que nós estamos estudando. Ok? Espero ter revisado e nessa revisão ter fixado ainda mais esse princípio no seu coração. Mas vamos seguir e vamos ter agora a nossa aula hoje. Então, o que é que a gente vai ver hoje, meus irmãos? O que é que a gente vai ver hoje, minhas irmãs? Um outro passo, um outro conselho, para que nós interpretemos melhor a Bíblia Sagrada usando a própria Bíblia, usando a própria Escritura para isso. E qual é o quarto passo? Qual é a quarta orientação? Nós temos aí, considerar o objetivo do livro ou passagem em que se encontra o texto. Então a gente sabe, todo e qualquer verso da palavra se encontra no capítulo de um determinado livro. Então, muitas vezes, você tem que ter esse cuidado, considerar o ensinamento geral do livro para poder entender um determinado versículo que você encontra nesse livro. Então, nós devemos fazer isso também na Bíblia. Em alguns momentos, nós somos obrigados a usar esse recurso. Muitas vezes a gente tem determinadas passagens. Em muitos momentos nós temos determinados versículos bíblicos e a gente não consegue interpretá-lo com certa clareza, com certa facilidade, porque mesmo observando o contexto do livro, a gente não consegue os recursos para isso. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o livro como um todo. O que é que o autor sagrado tem como objetivo central aqui nesse livro? Qual é a mensagem central desse livro das Escrituras Sagradas? E a partir disso, você vai lançando luz sobre determinadas passagens que às vezes aparenta certa dificuldade para a nossa compreensão. Complicou? Dificultou? Vamos fazer aqui alguns exemplos práticos para que a gente possa aplicar essa regra, você perceber como é fácil, como é gostoso a gente fazer, porque muitas vezes a gente precisa dela para um melhor aprofundamento da palavra de Deus. Olha só, esse recurso que nós estamos vendo, considerar o objetivo do livro ou da passagem do texto que nós estamos estudando, é de grande importância, é de grande relevância para esclarecermos pontos obscuros e textos, entre aspas, contraditórios das Escrituras Sagradas. E aqui enfatizando entre aspas, porque não existe contradição na Bíblia, uma vez que a Bíblia interpreta a própria Bíblia e que muitas vezes um texto esclarece outro texto, você deve andar por esse caminho e jamais um texto ele vai colidir com o outro. Não, muitas vezes acontece é que a gente não consegue a interpretação de um texto e às vezes você é levado a pensar que ele está se chocando com outro. Não. Então, a gente precisa, e esse passo é fundamental para que isso não venha acontecer, para que isso não venha ocorrer. Então, para que a gente possa considerar o objetivo do livro ou da passagem do texto, a gente precisa considerar essas três coisas. E a gente vai fazer exemplos aqui nesse sentido. Considerar o tema central do livro, o que é que o livro trata, qual é o seu assunto central, qual é o seu assunto principal. Considerar o assunto principal de uma passagem específica que porventura a gente esteja estudando na palavra, ou considerar as pessoas envolvidas numa determinada passagem para que a gente possa entender essa passagem. Isso é muito bom, isso é muito salutar. Então vamos seguir, melhor dizendo, aqui e dar essas explicações. Em primeiro lugar, a gente precisa, dentro dessa próxima projeção, considerar o tema central do livro. A gente precisa, muitas vezes, considerar o assunto principal de um determinado livro da Bíblia Sagrada. Então, cada livro mesmo das Escrituras, apresenta um tema predominante, um tema principal, um tema que é fundamental. Às vezes, e a gente não pode deixar de fazer essa observação, será um pouco difícil identificar qual é o assunto principal de determinado livro, sobretudo quando o livro ele tem muitos capítulos. Você encontra muito isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, muitas vezes você se depara com livros que são menores. Então, isso traz uma certa facilidade para você entender que o assunto principal do autor é este. Então, às vezes, pode apresentar essa dificuldade. Contudo, vai ser sempre possível você descobrir. Vai ser sempre possível você saber qual é o propósito geral do autor quando ele escreve aquele livro, quando ele escreve aquela carta, quando ele escreve aquele evangelho. E nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, os comentários bíblicos e as muitas Bíblias comentadas que nós temos hoje são recursos fundamentais para a gente poder fazer isso. Então você tem muitos comentários bíblicos e bons comentários bíblicos.
E via de regra, antes de você ter ali a parte explicativa, a parte expositiva do comentário, você tem várias informações adicionais do autor, do contexto, da data, do assunto principal do livro. Então recorra a esses recursos. Se você não tem esses comentários mais específicos, hoje você tem várias bíblias de comentário. E via de regra, na parte inicial de cada livro, você vai ter essas informações adicionais. Então leia. Quando você estudar uma determinada passagem e não conseguir compreendê-la, veja qual é o tema principal que o autor está abordando. Veja qual é o assunto central que ele está ensinando. Essas bíblias comentadas, esses comentários bíblicos, são ferramentas importantes nesse objetivo e nessa finalidade. Então, façam isso, façam isso, façam isso. Então, vamos aqui trazer alguns exemplos dentro desse princípio, dentro dessa regra. Pelo menos dois exemplos, para que a gente possa aqui aplicar e você ver como é que isso funciona de verdade. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês está lá em 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 9. 1 João capítulo 3, versículo 9. Eu vou usar aqui uma outra versão. A gente chama de NVI, que é a nova versão internacional. Algumas pessoas possuem essa versão. E nesse texto, dentro dessa versão, 1 João 3,9, a gente encontra o seguinte: o apóstolo João falando, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Você olha para uma passagem como essa e fica a se perguntar: será que João está ensinando perfeccionismo? O que é o perfeccionismo? É aquela doutrina que defende que o cristão ele não peca, que o salvo ele não peca. Uma vez que ele foi regenerado, uma vez que ele foi transformado, uma vez que Deus o tornou seu filho, ele não peca mais. Existem algumas seitas, algumas heresias que defendem esse ensino, que defendem esses princípios. E aí se depara com uma passagem como essa e utiliza inclusive uma passagem como essa para referendar, para basear essa doutrina. Mas aí fica a pergunta: é isso que João está falando? E às vezes você tem uma certa dificuldade, quer seja dentro do próprio verso, quer seja dentro do contexto, de poder identificar. Então, o que é que você faz? Você recorre a esses comentários, a essas anotações e vai ver qual é o objetivo que João teve ao escrever a sua primeira carta. E quando você faz essa pesquisa, você observa que João, ele escreveu a sua primeira carta, sobretudo para combater aquilo que nós chamamos de gnosticismo, que era uma seita filosófica que defendia que a carne era má, que o espírito era bom e que em virtude da carne ser má, você podia viver em frouxidão moral, viver uma vida devassa. Afinal de contas, a matéria era má mesmo, não servia para nada, e isso fazia com que alguns cristãos desavisados não tivessem essa preocupação de viver uma vida de santidade, de viver uma vida de piedade, de viver de maneira relaxada. Então é dentro desse contexto, é dentro dessa intenção que João faz essa observação. Ou seja, quando você é salvo, quando você é transformado, você não vai viver deliberadamente no pecado. Não é que você não vai pecar mais, até porque nós somos pecadores, mas você não vai viver mergulhado na prática do pecado, diferentemente de uma pessoa não salva, que vive mergulhada na transgressão, que vive mergulhado no pecado. Então é isso que João defende em toda a sua carta. Então quando você olha um versículo como esse, à luz dessa compreensão, então você tem um entendimento melhor, facilita. E aí quando você recorre a outros textos da palavra, aí você fica muito mais consciente desse fato, aí você fica muito mais consciente dessa realidade, aproveitando um pouco daquilo que a gente viu, de ler a Bíblia dentro do seu contexto. Por exemplo, quando você vai para o versículo 10 do mesmo capítulo 3 de João, olha só o que ele fala em relação aos crentes, olha só o que ele fala em relação aos salvos, que lança luz para interpretar essa passagem, que no primeiro momento pode levar a uma falsa compreensão de que a gente não peca mais. João diz, nisto são manifestos os filhos de Deus, 1 João 3,10, e os filhos do diabo: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, se a gente nasceu de Deus, a gente pratica a justiça, logo a gente não vai viver deliberadamente no pecado. É isso que João está ensinando aqui no versículo 6, mostrando essa nova realidade que nós temos a partir de Cristo Jesus. Mas não só isso, avançando um pouco mais, 1 João capítulo 5, versículo 2,
tratando dos salvos, tratando dos crentes. Não é que eles não pequem mais, mas olha só o que acontece com eles. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, essa é a realidade de um salvo: amar a Deus, amar os mandamentos do Senhor. Isso significa dizer que a gente não vai pecar mais? Não, mas que a gente vai ter um prazer, uma satisfação, um deleite em cumprir a vontade de Deus, seguindo a sua palavra. Então é nesse sentido que a gente não pratica o pecado, ou pegando uma tradução melhor, não vive na prática do pecado. Então, dá para observar, meus irmãos, dá para entender, minhas irmãs, que o conhecimento do objetivo do livro nos ajuda a entender determinadas passagens. Então, quando você entende, dentro daquilo que a gente falou, a primeira carta de João foi feita para combater o gnosticismo, que desprezava a matéria, que dava pouca importância a uma retidão moral e que queria imprimir esse tipo de conceito nos crentes. João, ele procura tirar os crentes desse erro, tirar os crentes desse pecado e mostrar-lhes o caminho certo, o entendimento correto que eles deveriam ter. Ok? Então, primeiro exemplo. Mas não só isso, vamos ver um segundo exemplo. Aqui é bem melhor, bem mais interessante. E eu acho que num dado momento da sua vida você já teve essa dúvida, quando você faz a comparação desses dois textos. E aí talvez alguns até pensem que por causa disso a Bíblia ela é contraditória. Não, jamais. Olhem só, Tiago capítulo 2 versículo 24. Olhem só, Romanos capítulo 3 versículo 28. São autores diferentes, mas será que eles estão se contradizendo? Será que o ensinamento está entrando em choque? Vamos ver, olhem só, Tiago capítulo 2 versículo número 24. Tiago diz o seguinte: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago dá uma ênfase aí da realização da prática de obras e não de fé somente. Beleza, aí você volta um pouco à sua Bíblia, chega lá em Romanos 3 versículo 28 e você escuta o apóstolo Paulo dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. Epa, será que há uma contradição aqui? Epa, será que a palavra de Deus está se chocando? Paulo defende uma salvação pela fé somente, independente de obras. Tiago enfatizando a realização das obras e não somente da fé. Será que há choque aqui entre os dois autores sagrados? Não, jamais. E como é que você consegue ter um auxílio para não chegar nessa compreensão? Quando você entende o objetivo de cada um desses livros. Por exemplo, o livro de Tiago foi escrito para judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo e que viviam de maneira frouxa, no seu sentido moral, no seu sentido da prática da palavra. Pensavam que o mero entendimento da palavra era o suficiente para as suas vidas. Então, se dirigindo a esse grupo, com esse pensamento, com esse conceito, Tiago chega e diz: não, tem que ter obras também, porque as obras, elas materializam a fé de vocês. A fé é algo interior, é invisível, mas ela se manifesta através de obras. Então, se vocês dizem que têm fé, e vocês devem ter fé, porque sem fé não há salvação, as obras precisam vir juntas, para que elas possam comprovar que a fé é verdadeira, que a fé é genuína. Então você entende por que Tiago falou isso. Você entende por que Tiago escreveu essa passagem. Ele jamais está defendendo uma salvação por obras, mas ele está mostrando que a verdadeira fé, ele está mostrando que a verdadeira salvação, ela é manifesta, ela é vista através das obras. Então, quando você entende o objetivo do livro de Tiago, você percebe esse detalhe nessa passagem. E por semelhante modo acontece com Paulo. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, existia um grupo de judaizantes dentro da igreja de Roma. E aqueles irmãos estavam querendo encarregar os demais irmãos de determinados fardos que existiam na lei e que foram suplantados, que foram ultrapassados através da obra de Jesus Cristo. E aí, Paulo procura esclarecer justamente essa verdade. Você é salvo pela fé, graça de Deus, a fé que vem do Senhor, não de obras. Então, quando você entende o que Paulo está falando, quando você entende o que Tiago está falando, você percebe que existe uma harmonia nos seus ensinamentos. Então, o que Paulo fala é que ele trata da justificação que a gente deve ter diante de Deus. E como é que deve ser essa justificação? Através da nossa fé, através da nossa confiança no Senhor. E Tiago, ele se ocupa a ensinar a justificação
pelas obras, que é o testemunho que a gente deve dar aos homens. Então, Deus sabe aquilo que está no nosso coração. Deus sabe quando nós temos uma fé verdadeira, os homens não. Então, por isso que a gente precisa de obras, para comprovar isso às pessoas. Daí a ênfase de Tiago. E aí, você entende a ênfase de Paulo falando da fé, por quê? Porque é dentro da perspectiva divina, dentro daquilo que Deus nos enxerga. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança no Senhor. Então, perceberam, minhas irmãs? Perceberam, meus irmãos? Como o entendimento do significado do objetivo do livro nos auxilia no entendimento de determinada passagem? E aí, quando você tem esse cuidado, quando você faz essa observação, você evita de dar ou de cometer alguns erros de interpretação. Então, considere o tema central do livro. Se você não puder comprar vários comentários bíblicos como a gente tem hoje, procure comprar, adquirir uma Bíblia de comentário, uma Bíblia de anotações que possa ter essas informações adicionais antes do texto sagrado. Isso vai lhe ajudar muito a entender a palavra. Isso vai lhe ajudar muito a entender as Escrituras Sagradas. Tá certo, meus irmãos? Então, ó, primeiro cuidado. O segundo cuidado, olha só, a gente tem que considerar também o assunto principal da passagem. Muitas vezes você vê isso. Uma determinada passagem na Bíblia, ela tem um assunto principal, ela tem um assunto central. Então, quando você entende qual é esse assunto principal, qual é esse tema central, fica mais fácil de você ver e entender os versículos que estão contidos nessa passagem. E aqui eu chamei como exemplo aquilo que a gente chama de salmos de romagens. O que são esses salmos? Eram os cânticos que eram entoados pelo povo de Deus quando eles se dirigiam para a cidade de Jerusalém, subindo ali os montes de Jerusalém, para ir ao templo, para a casa de Deus, para adorar e adorar ao Senhor. Então, quando você chega, por exemplo, do Salmo 120 até o Salmo 134, todo esse grupo de salmos são salmos de romagem, ou os salmos dos degraus. É a mesma coisa, porque eles descrevem os cânticos que eram entoados, o louvor que era cantado pelos peregrinos ao longo da viagem até chegar em Jerusalém para no templo adorar a Deus. Coisa fantástica, coisa fantástica. Aí quando você entende o objetivo dessas passagens, no caso desses salmos, você vai compreender alguns detalhes que você tem aqui desses salmos, ou pelo menos em alguns desses salmos. Separei aqui alguns exemplos para a gente poder ver. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Por exemplo, no Salmo 121. Abra aí, por favor. Esse é um dos salmos de romagem. É um dos hinos entoados na peregrinação para a cidade de Jerusalém. Aí, ó, Salmo 121, versículos 3, 4 e 5. O salmista diz aqui, ó, em relação a Deus: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormite nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Porque o que é que o salmista tem em mente aqui? Eles estavam subindo ali para a cidade de Jerusalém e Deus os sustentava. Eles estavam subindo ali para a cidade de Jerusalém e Deus os protegia. Então é nesse contexto que a gente encontra essas passagens. Porque você vê a passagem assim e fica a se perguntar: o que será que o salmista está dizendo? Ele está dizendo dentro desse contexto de viajantes que estavam andando, porque na maioria dos casos as viagens elas eram feitas a pé. Dificilmente você tinha pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, que tinham poder aquisitivo suficiente para terem animais e assim poderem ir com os seus animais. Via de regra, as pessoas iam a pé mesmo. Então era uma viagem, a depender de onde você estava em Jerusalém, sobretudo no norte, longe, longa, melhor dizendo. E aí você teria que ter a proteção de Deus, teria que ter a proteção do Senhor, de Deus sustentar ao longo de todo esse percurso. Então, entendendo que esses textos falam desse momento específico, você consegue compreender determinados detalhes desses salmos. Só mais outro exemplo, para a gente poder fechar aqui. E se vocês quiserem, eu trago mais exemplos bíblicos dentro do nosso material, né? Você encontra tudo isso, não nos slides, mas no próprio material mesmo, o texto propriamente dito. Você chega, por exemplo, lá no Salmo 133, versículo 1, e você vê o salmista dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Por que ele estava falando isso? Ele estava indo para Jerusalém, iria se encontrar com os demais israelitas, e o povo de Deus ia formar um só povo para adorar ali a Deus. Então aquela comunhão durante a viagem,
aquela comunhão lá na cidade de Jerusalém, ela era agradável, era uma coisa satisfatória. E aqui o salmista exprime essa satisfação no seu coração. Então esse salmo, esse verso, ele é escrito dentro desse contexto de ajuntamento do povo de Deus para adorar a Deus, estando na casa de Deus. Então esse salmo é mais um dos cantos de romagem. E aí quando você entende todo esse bloco, no caso aqui específico de salmos, você vai entender alguns detalhes dessas passagens. Ok, meus irmãos? Ok? Para fechar, olha só um outro cuidado que a gente deve ter. A gente já viu, né? Que a gente deve considerar o assunto central do livro, da Bíblia, da passagem que nós estamos estudando. A gente deve considerar o tema central da própria passagem em si. E a gente deve considerar em alguns momentos as pessoas envolvidas na passagem, para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa compreender com mais facilidade. E veja o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Veja aí, Mateus capítulo 19. Olha só o trecho aqui, versículos 16 e também o versículo número 17. Mateus 19, versículos 16 e também o versículo número 17. Olha só o que temos aqui da parte do Senhor. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A pessoa pega e isola esse texto e diz: olha aqui, Cristo está ensinando uma salvação por obras. Você tem que guardar os mandamentos do Senhor para ser salvo. Você tem que observar estritamente todos os mandamentos para alcançar a redenção. Cristo está dizendo isso aqui. Não. E aí, qual é o exercício que você tem que fazer? Você tem que ver a pessoa com a qual Cristo estava falando. Ele não estava falando com uma meretriz. Ele não estava falando com um publicano. Ele não estava falando com um pecador. Não, ele estava falando com uma pessoa religiosa. E por causa disso, uma pessoa cheia de si, daquilo que ele pensava fazer para agradar a Deus e assim por ele mesmo obter a salvação. Isso fica claro, meus irmãos. Isso fica claro, minhas irmãs. Quando você vê o restante da passagem, você observa isso. Olhem só o versículo 20. Olhem só o versículo 20, quando Cristo, nos versículos 18 e no versículo 19, falou alguns dos mandamentos que aquele homem deveria observar. Aí ele chega no versículo 20 e diz: replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Então veja que era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que conhecia a lei de Deus, era uma pessoa orgulhosa no seu coração e pensava que ela podia fazer algo de si mesma para obter a salvação. Então Cristo chega para ela e diz: guarda os mandamentos. E ela cheia de si diz: eu já guardo todos. Então Cristo usa a lei de Deus através de um teste àquele homem, sondando o seu coração e mostrando que ele era um transgressor da lei, porque ele idolatrava as riquezas. E onde é que você vê isso? Onde é que você observa isso? Versículo 21. Versículo 21. Cristo, ele prova aquele homem que ele não guardava a lei de Deus como ele pensava guardar. Ele estava transgredindo pelo menos o primeiro e o segundo mandamento, tendo o dinheiro como seu Deus e fazendo o dinheiro seu ídolo. Olha só o que Cristo fala, o desafio que Cristo faz àquele homem. Olha só, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Versículo 22. Tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então ele era um idólatra do seu dinheiro, ele era um idólatra dos seus recursos materiais. Então quando ele se arrogava de dizer que obedecia à lei de Deus, obedecia nada. Então quando Cristo disse que ele deveria guardar os mandamentos para obter a vida eterna, Cristo estava fazendo um desafio. E através desse desafio, o orgulho daquele homem, ele desnudou justamente a sua vanglória própria, mostrando que ele era um idólatra. Ele não guardava a lei de Deus, ele não idolatrava deuses, mas idolatrava a sua riqueza, o seu dinheiro, os seus bens materiais, e não queria se desprender deles jamais. Então, quando você entende o caráter dessa pessoa, quando você entende o que ela tinha no seu coração, você compreende por que Cristo usou essas palavras. Então, jamais Cristo estava ensinando a salvação por obras, mas Cristo estava prescrutando aquele coração, fazendo desafios àquele homem, para mostrar aquilo que ele deveria enxergar, que ele não era um observador da lei como ele pensava que era. Ele
ele estava errando nos primeiros e nos segundos mandamentos. Então estava muito aquém de obter a salvação e ter assim a vida eterna. Entenderam, meus irmãos? Então, é o cuidado que a gente deve ter, é a observação que a gente deve fazer quando nós estivermos estudando nessas passagens da Bíblia Sagrada. Então, na nossa aula de hoje, a gente fez uma revisão e deu o quarto passo. Então, dentro do quarto passo, o que é que você, o que é que nós devemos fazer para poder entender ainda mais a Bíblia usando a própria Bíblia? Nós devemos considerar o objetivo do livro ou da passagem que se encontra o texto que nós estamos estudando. E isso muitas vezes exige de nós considerar o tema principal do livro. Em outros momentos, exige de nós considerar o assunto principal da passagem. E muitas vezes, em muitos momentos, exige de nós considerar as pessoas envolvidas na passagem. Saber quem elas eram, sua personalidade, seu caráter, e ver dentro disso como é que as palavras são utilizadas. É um pouco difícil em alguns momentos? Mas quando você vai praticando, você vai atentando para esses detalhes, isso se torna algo prazeroso e você acaba fazendo automaticamente. Ok, meus irmãos? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Em termos de passos, foram esses que nós queríamos dar. Esses 4 passos que nós devemos considerar. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai ver algumas figuras de linguagens bíblicas, fechando assim o nosso mini curso acerca da hermenêutica, acerca da interpretação da palavra do Senhor. A gente vai fazer uma revisão dos 4 pontos na próxima aula e aí já ver algumas figuras de linguagem. Muito bem, meus irmãos, muito bem, minhas irmãs. Que Deus abençoe a vocês. Está encerrada a nossa transmissão e até a próxima quinta, se Ele assim nos permitir. Uma boa noite a todos. Amém.